E aí, bom dia, galerinha, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 16ª aula remota, né? Terça-feira, 26 de maio de 2020, aula de Ciências e Religião. Para iniciar, vamos fazer a correção de casa de Ciências no livro 1, fechando o livro 1, né? Que foi na página 53 e 54. Então, você tinha que ler um texto sobre o horário de verão, né, gente? Esse horário de verão que é adotado em algumas regiões do Brasil. E por que isso acontece, para que isso acontece e o que ele altera no desempenho da gente, né? Então, a primeira pergunta era: por que você acha que a mudança do horário provoca alterações no organismo das pessoas? E aí, a gente sabe que com o novo horário há um pequeno desequilíbrio biológico dentro da gente, né? No nosso relógio biológico há um desequilíbrio. E aí tem que ter um novo ajustamento do corpo e isso às vezes leva até semanas para se adaptar novamente, dependendo de organismo para organismo. Na região onde você mora, existe horário de verão? Bom, aqui no nossa região Nordeste existiu no início, mas depois foi constatado que não era necessário, né? Já que a gente mora nossa localização bem próxima à linha do Equador, não tem necessidade, a gente já usa bastante o sol, né? Porque esse horário de verão é mais para aproveitar a luz do sol, que não é o nosso caso. Então é isso. E aí na quarta questão era para completar, é você encontrar as palavrinhas no diagrama e depois completar. As são animais de hábitos noturnos, e aí onças, claro. O período da Terra influencia o comportamento dos seres vivos, período de rotação. Alguns animais são influenciados pela luz do sol, temperatura. Existem animais com ritmos de vida bem diferentes, como o beija-flor e o bicho preguiça. Né? Isso aí depois a gente vai para a página 54, não vamos relembrar, onde você vai só completar esse diagramazinho aí das palavras que faltam. Ritmo dos seres vivos, que se repetem a cada 24 horas. São controlados pelos relógio biológico. Eles variam de acordo com a alternância do dia e da noite, que está relacionada ao movimento de rotação da Terra. E também de acordo com as estações do ano, que está relacionado com o movimento de translação da Terra. Exatamente. Pronto. Depois você faz sua autoavaliação. E aí a gente fecha o livro 1, vai para o livro 2, né? Vamos pegar agora o livro 2, no capítulo 1. Capítulo 1, aqui na aberturazinha, página 2 e 3. Os seres vivos e a obtenção de alimentos. E a gente vê aqui nessa abertura, essa imagem, olha a imagem, né? De vários animais, né? Diversas espécies de animais, né? Numa floresta, né, gente? E aí? É possível que alguns dos seres vivos da imagem estabeleçam relações entre si? Claro que sim. A gente sabe que a relação que eles têm entre si aqui é justamente a cadeia alimentar, né, gente? Que é a sobrevivência dos animais. Você já ouviu falar que alguns seres vivos são predadores e outros são presas? E aí, claro, a gente sabe que os predadores são os caçadores, os animais que vão caçar. E as presas são as vítimas, né? São os animais que serão caçados, que serão o alimento do caçador. Identifica algumas possíveis relações alimentares entre os seres da imagem. E aí a gente percebe aí que com a presença da luz, as plantas elas produzem o seu próprio alimento. E as plantas servem de alimento para a borboleta, para as aves, tucano, beija-flor, arara, né? A caetatu, que é o porco do mato. E os saguis e as aves, e os macacos e as serpentes servem de alimento para o gavião. E as aves e os macacos servem de alimento para as serpentes. E a catitu e o macaco servem de alimento para a onça pintada. E por aí vai, né? Então a gente vê que é um emaranhado de cadeia, né, gente? Todos como uma corrente. Então a gente vê que eles estão tudo interligados.
A biodiversidade da Terra é imensa. Como você pode perceber na abertura deste capítulo, os indivíduos que vivem em um mesmo ambiente estão ligados entre si, como se cada um fosse um elo de uma grande corrente. Tanto os seres vivos que produzem o próprio alimento, como as plantas, quanto aqueles que dependem do alimento produzido por elas, como alguns animais, estão direta ou indiretamente ligados. O motivo dessa ligação é a necessidade de obter energia, pois um serve de alimento para o outro. Então aí é onde entra o quê? A cadeia alimentar. Os seres vivos, ao interagirem de acordo com a relação alimentar, eles formam a cadeia alimentar. E a gente vê aqui uma cadeia alimentar, né? Ó. O catitu come as plantas e a onça pintada come o catitu. Então, esses seres vivos formam uma cadeia alimentar. Os componentes de uma cadeia alimentar são produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são todos os seres que fabricam o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Constitui a base da cadeia alimentar, né? Sempre a cadeia alimentar começa com o produtor, certo? É a base, que são as plantas e as algas. Como já vimos, a fotossíntese é o processo pelo qual a planta e algas produzem o próprio alimento. Utilizando a energia contida na luz do sol, elas transformam o gás carbônico retirado do ar e a água em alimento. Nesse processo também é produzido o oxigênio, que é liberado na atmosfera. Agora vamos falar dos consumidores. Os consumidores não realizam fotossíntese, sendo, portanto, incapazes de fabricar seu próprio alimento. Por isso, buscam outra fonte de alimento, dependendo de outros seres, para obter energia. E aí a gente está vendo algumas figurinhas aí, né, de animais consumidores. Os consumidores que se alimentam de plantas são os herbívoros, como os gafanhotos, a borboleta, abelhas, coelhos, bois, o cavalo, a ovelha, a girafa. Então, são os consumidores primários, né, gente, que é o que consome o produtor, pronto, ele é o primário. Os consumidores também podem se alimentar de outros consumidores, que aí já é outro tipo de consumidor, o secundário e terciário. São os carnívoros como o camaleão, a garça, jacaré, coruja, onça pintada, o lobo e entre outros. Decompositores são os fungos e as bactérias, que são capazes de transformar matéria orgânica morta em nutrientes que são devolvidos na natureza e podem ser utilizados pelos produtores, novamente, né? Então, os cogumelos são um representante de fungos da natureza que, como as bactérias, realizam decomposição da matéria orgânica. O processo de decomposição promove a ciclagem de nutrientes, ou seja, faz com que a matéria que é retirada do solo pelas plantas e aproveitada para o seu crescimento retorne, né, ao ambiente. Desta forma, há um ciclo da matéria na natureza que é contínua, né? Não para, todo o tempo constante. E o que você acha? Aí na página 6, se não houvesse decomposição, só lembramos dela quando esquecemos uma maçã no fundo da geladeira. Mas a decomposição é um processo essencial no ciclo da vida. Graças a ela, a matéria orgânica, aquela que forma os seres vivos, é degradada e retomada à natureza. Torna-se disponível para os outros organismos e que podem utilizá-lo novamente. Isso explica a bióloga da UESP, Ana Maria Golf. Então, você vai responder aí, o que aconteceria com o planeta se os organismos decompositores deixassem de existir? A gente sabe, né, que com certeza o planeta seria um grande depósito de seres mortos, né, gente? Então, por aí a gente vê a importância desse processo de decomposição, porque ele é fundamental para a manutenção da cadeia alimentar. Então, ele evita que o planeta se torne um grande depósito de seres mortos e ainda promove a manutenção da vida, já que os nutrientes retornam todos para os ambientes, né, e podem ser reaproveitados pelas plantinhas, né, gente? E aí eu uso o dicionário para você pesquisar o significado aí dessas palavrinhas: herbívoro, frugívoro, insetívoro, onívoro e carnívoro. Então,
O que estas palavras têm em comum? Então, todas elas indicam o tipo de alimentos dos animais, né? São tipos de alimentação dos animais. Então, sabendo disso, na B você vai dizer qual é o tipo de alimento para cada imagem. Então, a rãzinha ela é o quê? Um insetívoro, porque ela come insetos. Já a girafa ela é o quê? Herbívoro, porque ela come, né, só plantinhas, ela parte das, né, herbívoro é que come só plantas, algas, né? E já esse outro animal aí quem é, gente? É o hipopótamo, a anta, quem é? Não dá pra... Ah, gente, é o jacaré, né? O jacaré. Ele é o quê? Carnívoro. E aí depois vem o animal que planta, que come frutas. O quê? Frugívoro, né? Frugívoro. E os que comem alimentos misturados, plantas e ao mesmo tempo também, além das plantas, come também os animais, né? Então, essa classe aí, ela é misturada, que é os onívoros, que é o que nós somos, né, gente? A gente come tanto planta como carne, então mistura tudo e vira onívoros. Interpretando, os fungos e suas formas delirantes. Os fungos são seres que brotam espontaneamente na natureza. Uns são deliciosos e varias, outros são venenos fatais. Os fungos têm corpos compostos de muitas águas, aproximadamente 90% de água. Fora isso, possui filamentos que contêm quitina. E o que é filamento? São muitos fios finos, fios muito finos. E contém quitina, que é um componente da pele do homem e do inseto. Por isso, os cogumelos são considerados um caso à parte na natureza, nem vegetal e nem animal. Além de belos, eles são úteis, possuem eczemas. E o que é eczemas? São substâncias que regulam as reações químicas no organismo. E eles possuem eczemas que decompõem resíduos animais, vegetais e, sobretudo, industriais. Eles se alimentam das substâncias que degradam, devolvendo ao solo como elemento mais simples. Assim, promovem a reciclagem e a regeneração do ambiente. E isso vale ouro, né? Com certeza. E o que os fungos têm em comum com os animais? E aí, no nosso aplicativo, a gente viu o quê? Os fungos possuem quitina, que é um componente estrutural da pele dos insetos e também do ser humano. Qual a importância dos fungos para a natureza? E os fungos são importantes para a decomposição e a reciclagem da matéria. Qual é a utilidade dos fungos para os seres humanos? Podem servir de alimento e também ser usados para a produção de outros alimentos, como bebidas, medicamentos, antibióticos também, certo? Servem como antibiótico. E aí na página 8, era para observar as imagens e fazer o que se pede. Usar os códigos P para produtor, C para consumidor e D para decompositor. E a gente vê aí a capivara, ela é o quê? Muito bem, consumidor, então você coloca o C. E aí a algazinha aí é o quê? Muito bem, produtor, você coloca o P. E aí a gente vê os pinguins, também, consumidor C. E a borboletinha também é uma consumidora C. Já o cogumelo é um decompositor, então você vai botar D. E a plantinha no final aí, ela é o quê? Produtor. Então, P. Certo, gente? E na B, você vai responder, entre os consumidores, quais são os animais carnívoros e quais são os herbívoros. Então, os carnívoros aí, nessa imagem que a gente viu na A, são os pinguins, né? E os herbívoros são as capivaras e as borboletas. Na C, escolha um dos organismos da imagem acima e monte uma cadeia alimentar da qual ele faça parte. Aí a gente viu, né, na nossa salinha online, que a gente sempre tem que começar com um produtor, né, gente? Então, você pode começar com a grama, você pode começar com a alga, você pode começar com uma flor, mas sempre o produtor é a base da cadeia alimentar, tá bom? Então, poderia ser grama, depois, quem vai comer a grama? Capivara. Quem vai comer a capivara? Onça pintada. Outra cadeia, alga. Quem vai comer a alga? O peixe. Quem vai comer o peixe? Pinguim. Outra cadeia, flor.
Quem vai comer a flor? Borboleta. Quem vai comer a borboleta? O sapo. Quem vai comer o sapo? O gavião. Certo? Então, essas são cadeias, exemplos de cadeia alimentar, que começa sempre com o produtor. Na segunda, em qualquer cadeia alimentar, qual é a importância dos produtores e dos decompositores? A Sara acabou de falar, né? Que os produtores são a base da cadeia alimentar. Eles produzem o seu próprio alimento e a partir da energia da luz solar. E os decompositores são o que? Os responsáveis pela reciclagem dos nutrientes, ou seja, eles decompõem a matéria orgânica. E aí, na página 9, classificando os consumidores. Como você já sabe, quanto ao tipo de alimentação, os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. Todos eles fazem parte de um nível de consumidores em uma cadeia alimentar. Entre os consumidores existe uma ordem, como você pode perceber na ilustração abaixo. Note que a seta sempre parte de quem serve de alimento para quem vai se alimentar. Então, produtor, você vê a setazinha partindo do produtor para quem vai se alimentar dele, né? E os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, como o peixe, que é o alimento das algas. Já os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, como a garça, que se alimentou do peixe. Já os consumidores terciários são aqueles que se alimentaram dos consumidores secundários, como a onça, que se alimenta, por exemplo, da garça e assim sucessivamente. E depois a onça vira, né, entra na parte da decomposição, que é onde vai atuar agora os decompositores, para devolver a energia para o solo novamente e começar tudo de novo, e o produtor ficar forte, começar tudo de novo, né, gente? Várias cadeias formam uma teia. Ao analisarmos o ambiente completo, verificamos que o mesmo ser vivo pode participar de várias cadeias alimentares. Isto é, existem diversas cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo. A união de várias cadeias alimentares recebe o nome de teia alimentar. Assim, determinado ser vivo pode se alimentar de diversas formas e ao mesmo tempo servir de alimento para vários outros organismos e não apenas para um único. Aí na página 10, que é a última página de classe, no esquema abaixo, temos um exemplo de uma teia alimentar. Podemos verificar que as algas podem servir de alimento para os peixes e também para o caracol. Já os peixes podem servir de alimento para a garça, para a tartaruga, para o jacaré e para outros peixes. A garça, além de comer os peixes, pode comer o sapo. O sapo pode comer larvas de peixe e insetos. O jacaré pode comer a garça, a tartaruga, e o sapo pode comer os peixes. Meu Deus do céu. O sapo e os peixes, né? Como é que pode, né, gente? Então, é complicado sobreviver numa teia dessa. Como é possível perceber, são muitas as relações que podem acontecer ao mesmo tempo. Representando essas relações em cadeias alimentares, elas formam um emaranhado de ligações que constitui, assim, a teia alimentar. E aí, na atividade 10, né, da página 10, a última de classe de hoje, observe a ilustração da abertura deste capítulo e monte pelo menos 3 exemplos de cadeia alimentar com os organismos ali presentes. Identifique posição ocupada por cada organismo na cadeia alimentar. E aí, várias cadeias foram apresentadas, né? Então, a gente pode começar uma com a flor, que é o produtor. Não esqueçam que sempre a cadeia começa com o produtor. Então, o produtor, a flor. Depois, quem vai comer a flor? Borboleta. Depois, que é o consumidor primário. Depois, quem vai comer a borboleta? O macaco, que é o consumidor secundário. Quem vai comer o macaco? A onça pintada, que é o consumidor terciário. Outra cadeiazinha que você podia ter montado também pode ser a planta, que é o produtor. Depois, quem vai comer a planta? Caititu, que é o consumidor primário. Depois, ele é comido pela onça, que é o consumidor secundário dele aqui no caso. E aí a planta, começando outra cadeia. A planta, que é o produtor, vai ser comido pela borboleta, que é o consumidor primário, que vai ser comido pelo macaco, que é o consumidor secundário, que vai ser comido pela serpente, que é o consumidor terciário. E outra sequência poderia ser a planta, que é o produtor, vai ser comido pela arara,
que é o consumidor primário, e depois vai ser consumido pelo gavião, que é o consumidor secundário aqui nessa cadeia. Além desses cadeias, gente, posso também explicar aqui para vocês que os tucanos e os macacos, eles também se alimentam de ovos, sabia? De outros pássaros, como os das araras, por exemplo. O gavião também pode se alimentar dos filhotes de outros pássaros, tá bom? E aí vamos para a página 11, que é para casa, até a página 15. Só que nós vamos ser o quê? Ler, tá bom? Energia. Precisamos de energia para executar todas as nossas atividades diárias, como correr, brincar e estudar. Para obtermos essa energia, necessitamos nos alimentar diariamente. Como já vimos, os seres consumidores conseguem energia alimentando-se dos seres produtores ou de outros consumidores, né? Que no caso é o consumidor primário, secundário, terciário. Os seres vivos produtores obtêm energia do sol. Eles absorvem a luz solar, com elas realizam a fotossíntese e assim produzem a glicose. É o seu principal alimento, né, que é a glicose. São eles os responsáveis por gerar energia que passa de um elo a outro na cadeia alimentar, dos produtores aos consumidores e deste aos decompositores. E aí vamos ver essa imagem aí que ilustra o fluxo de energia da cadeia alimentar, e depois você vai me dizer o que acontece com a energia transferida entre os seres vivos de uma cadeia alimentar. Ela aumenta, ela diminui, ela permanece constante. Então analise isso aí, que na próxima aula a gente vai verificar essa resposta. E aí na página 12, os seres humanos e as cadeias alimentares. Os seres humanos também fazem parte de várias cadeias alimentares. Por exemplo, quando comemos um peixe assado ou uma salada de fruta, estamos fazendo o papel de consumidor. Além disso, os seres humanos também podem interferir na cadeia alimentar, das quais eles não fazem parte. Um exemplo é a caça à onça, uma atividade ilegal que a gente sabe que é proibida por lei, né, gente? Comum nas áreas onde existe criação de gado, como na região centro-oeste do Brasil, né? Eles matam as onças para que elas não comam os gados. Com essa caça, elimina-se um dos principais predadores dos cervos e das capivaras. Assim, o número desses herbívoros vai aumentar. Depois de um tempo, poderá crescer até que não haja comida suficiente para sustentar todos. Com isso, esses animais poderão morrer de fome. O solo e as pastagens também serão prejudicadas por causa do número de aumento de cervos, né, e capivaras. O solo talvez seja muito pisoteado, comprometendo assim a reprodução das plantas. Por esse exemplo, podemos compreender que a eliminação de determinado elemento de uma cadeia alimentar pode afetar outros elementos que estão de alguma forma ligados entre si, né? Então, aqui está a imagem das presazinhas, né, gente, da onça, que pode se reproduzir demais se a gente eliminar as onças. Então, por isso a gente sabe que a onça pintada é importante para controlar o tamanho da população desses animais, que eles servem de alimento, tá bom? Que é os cervos e a capivara. E aí, o cri-cri não precisa a gente fazer, a gente vai pular o cri-cri da página 13. Você vai resolver a página 13 a partir das atividades, a página 14 e a página 15. Na volta, na próxima aula, a gente faz a correçãozinha dessas atividades, tá bom? E aí, logo em seguida, vamos para religião. A aula de religião, a tia passou o quê? Para você apresentar uma pesquisa sobre deuses gregos, né? Então, cada um me fala um pouco sobre deuses da mitologia grega. E aí foi muito interessante, a gente conheceu mais coisas que a gente não sabia, né? Através das pesquisas de cada um. E para casa vai ser você assistir um filme da mitologia grega, tá bom? Pode ser o Ladrão de Raios, pode ser sobre deuses mesmo, os deuses da Grécia, qualquer coisa assim. Você vai procurar um filme relacionado à mitologia grega, assistir e depois vai comentar desse filme pra gente na próxima aula de religião. Tá bom, meus amores? Fica por aqui nossa aula de hoje e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma aula remota.